Agora, amados irmãos e também irmãs, momento que nós vamos nos ajoelhar para orarmos ao Senhor. E nesta noite, irmãos, há diversos pedidos de orações por enfermidade, tribulações, por causas, viagens, e família de nossos irmãos que pedem as nossas orações. Muitos outros irmãos, alguns até não pôde estar aqui, está passando por um surto de gripe a região, irmãos, e muitos estão enfermos. Inclusive, filha do nosso irmão José, mãe Inês, seus netinhos também, vieram congregar, mas por fé hoje. Se fosse olhar as condições deles, eles não estariam aqui. Vamos orar para que Deus liberte. Irmãos, antes de nós orar, eu vou contar uma obra que Deus fez. Logo no princípio da obra de Rolim de Moura, a nossa região foi a região mais afetada ali com malária. Logo que chegamos em Rolim de Moura, irmãos, não tinha quase lugar para a Irmandade se hospedar. Nós morávamos em 3 cômodozinhos, eu, minha esposa, 3 filhos, e tinha dia de ter 14 pessoas com malária em casa, até debaixo da mesa onde nós jantávamos, no sofá. Tinha muitos irmãos enfermos. Tinha noite que passávamos quase a noite inteira atendendo a nossa Irmandade. Deus guardou a minha família, que só eu peguei malária. Meus filhos não pegaram, era tudo pequeno. Minha esposa também não pegou. E um dia, irmão, nós estávamos em nossa casa e chegou o nosso irmão, um José Paulino, que morava na linha 144, no quilômetro 10. E aquela época, irmãos, época das águas, não tinha estrada. Era muito difícil para a pessoa vir. Irmão saiu da sua casa, deixou todos os seus filhos. Ele tinha 8 crianças, filhos, e tinha mais 2 que eram adotivos, e a esposa. E todos estavam com malária. E lá não tinha como sair para dar assistência. Irmão Paulino saiu de casa, irmãos, boquinha da noite, andou a noite inteira a pé. Quando estava chegando na cidade, pegou uma carona numa caminhonetinha, numa Willys, uma picapinha. Chegou em casa por volta das 9 horas da manhã. Falou: irmão Benedito, vê o que o irmão faz para buscar a minha família, que estão toda com malária lá em casa. Não tem nenhum em pé para dar um copo d'água para outro. Eu vou perder minha família inteira. E para ir lá só trator ou caminhão toureiro traçado. Senão não vai. Falei: então, irmão Paulino, eu vou atrás de uns irmãos que eu conheço, uns amigos, que tem um trator com carreta, ver se ele pode ir lá para nós buscar seus filhos. De casa lá, irmão, dá aproximadamente uns 50 e poucos quilômetros, 60 quilômetros. E nós não conseguimos o trator. Aí fui no seu Oroná, que era um madeireiro muito forte, falou: ô, seu Benedito, minhas máquinas estão tudo para o mato. Voltei triste para casa, irmão, já era umas 10 e pouco. Minha esposa estava terminando o almoço. Falou: irmão Paulino, não consegui ninguém para buscar a sua família. Mas vamos orar a Deus aqui, vamos ver o caminho que Deus vai tomar. Nós vamos almoçar, depois do almoço eu vou sair de novo aí para ver o que eu faço. E ajoelhamos para orar, irmãos, para agradecer a refeição e apresentar a família do irmão Paulino. Falei: Senhor, está lá essa família, não só eles, mas quantos estão naquela linha com malária? Era a linha que mais dava malária. E eu comecei a orar, irmãos, e o Senhor me arrebatou em espírito. Me levou eu caminhando com um anjo, lá na linha do irmão Paulino. Eu me vi andando na linha,
eu vi entrando na casa do irmão Paulino, foi um arrebatamento de sentido. Falei, Senhor, passa na casa do irmão Paulino também, visita as criancinhas dele. Senhor, entra lá nessa linha, desde a 25 até a 45, e manda aquele espírito de malária embora. Se tu fazer isso, nós vamos te glorificar, Senhor. Irmãos, e quando encerrei a oração, o Senhor mandou cantar aquele hino, foi grande a tempestade que do mar se levantou. Nós cantamos ajoelhado, eu, ele e minha esposa, cantamos aquele hino, Deus nos visitou bastante. Eu encerrei a oração, falei, irmão Paulino, o Senhor já me mostrou, que ele já foi lá na sua linha, já passou no seu barraquinho, não tem mais ninguém com malária na tua casa. Irmão, aquele irmão deu uma glória tão grande, comeu um pouquinho, nem queria comer, comeu e já partiu de viagem de volta. Falei, meu Deus, e agora, o que eu vou fazer? O Senhor trouxe isso aí, falei para o teu servo, e se vir perecer a casa do irmão Paulino? Mas firmamos no Senhor. Irmãos, irmão Paulino, quando ele ia chegando na casa dele, já está anoitecendo já. Ele pegou umas caronas e até chegar lá, de cima, que ele morava bem numa baixada, lá de cima ele avistava o barraquinho dele. E as crianças todas no terreiro brincando. Irmão Paulino chegou ali e ele perguntou, mulher, o que aconteceu? Falou, Paulino, era por volta das 10 horas, 10h30, deu um vento aqui dentro de casa, entrou um vento aqui. E as crianças foram levantando um por um. Cortou a febre de todo, me cortou a febre, estou aqui, ó. Nós não temos mais malária. O Senhor pode mandar esse anjo, esse vento, né, irmãos? E fazer um movimento na casa daqueles que estão sem poder congregar, não é? Glória ao nome do Senhor, irmãos. Passou um tempo, eu tenho um primo meu, que era analista da Sulcan, trabalhava na Sulcan, ele que fazia análise de toda a malária daquela região. Ele contou para mim, eu contei para ele, eu falei, como é que está lá a linha 44? Ele até da Assembleia de Deus. Ele falou, ô meu primo, teve um milagre naquela linha. Não tem mais malária. Até o gentil o Senhor libertou da malária, viu, irmão? Aleluia. Eu senti de contar essa obra aqui, por essa crise que está passando aqui. Nós vamos orar a Deus e apresentar essa região nas mãos do Todo-Poderoso. Pedimos a Deus que nos mande o conselho da sua palavra. Juntos oramos a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, também eu agradeço a Deus pelo Senhor ter me chamado e me conservado nesta graça desde a minha mocidade. Deu a graça de servir a Ele na minha mocidade, preparou também uma das tuas filhas para ser minha esposa, nos deu 3 filhos, já nos deu 7 netinhos, e pela graça de Deus nos deu também um bisneto. E o meu neto hoje já é cooperador de jovens e menores, o Senhor separou ele, com 23 anos, para atender as reuniões de jovens e menores. Agradeço a Deus, irmãos, já estava bastante saudade da Irmandade, e hoje Deus preparou de uma forma bastante especial. Quando aconteceu, Deus levou o filhinho da irmã Vanessa, eu me dei um desejo de vir aqui fazer uma visitinha para a família, para a irmã Cleusa também ali em Juara. Eu também passei, irmão, pelo vale da sombra da morte. Eu tive essa Covid muito brava, e
Depois da Covid eu peguei uma dengue, fiquei 8 dias acamado. Segundo a medicina, os meus fígados tinham, irmão, derretido todas as enzimas dos fígados. Pelos médicos, pelos exames, todos eles constatavam que tinha me dado cirrose hepática. Mas o Senhor estendeu a sua mão, me recuperou a minha saúde, e hoje estou aqui feliz de rever o rosto de toda essa irmandade e a alegria de poder estar junto a vós. Eu trago saudações, irmão, da nossa cidade, região, irmãos também da Bolívia, onde Deus dá graça de atender. Algum tempo viajo, várias viagens para a Bolívia. Agora, se Deus preparar, na quarta-feira da semana que vem, eu torno a viajar de novo para Santa Cruz. Irmãos, trago e levarei as saudações de todos vós com a paz de Deus. Amém. Irmãos, muitas obras na nossa caminhada o Senhor tem operado, que nos serve de firmeza nesta graça. Irmãos, muitos livramentos, muitas maravilhas, muitas obras o Senhor tem feito. Isso nos serve, irmãos, para aumentar a nossa fé. Eu agradeço a Deus, como o Senhor já deu a graça, irmãos, de contar agora esses dias ali na cidade de Juara. O Senhor preparou muitas viagens, tanto dentro do nosso país como fora, vários países da África, da Europa, aqui também na América do Sul. O Senhor tem nos abençoado bastante, muitos países. No nosso estado, irmão, nosso país também aqui, muitos estados. O Senhor já deu a graça de viajar em missão da obra de Deus. Eu vou contar uma obra que Deus fez com nós, irmãos, na cidade no país de Angola, uma das missões que tive lá. Fomos fazer uma visita numa província, por nome Namibe. E para nós ir lá, irmãos, foi a época que tinha terminado recém a guerra. Ainda tinha muitas minas, muitas bombas espalhadas. Inclusive, quando fosse de ônibus, não poderia parar o ônibus e alguém ia entrar no mato para fazer as necessidades, que poderia pisar ali numa daquelas bombas que estava ali. E muitas pessoas foram mutiladas, outros perderam a vida. E nós descemos para Namibe, irmão, e era uma época bastante difícil. Para chegar em Namibe, é 300 quilômetros de serra descendo. Irmãos, 300 quilômetros só descendo. E quando lá chegamos em Namibe, irmãos, fomos abastecer. Nós fomos com uma comba, uma perua. Chegamos, não tinha petróleo para voltar. E nós precisávamos voltar. Chegando em Namibe, encontrei uma família, uma irmã servindo a Deus, 2 filhinhas, e um jovem servindo a Deus naquele país, naquele estado. Província é um estado como fosse que o Mato Grosso, para os irmãos entenderem. Quando lá chegamos, tinha esses 4 servindo a Deus, e fazia 4 anos que eles não participavam da Santa Ceia. E eles reuniam, irmãos, fizeram um cômodozinho de 2,5, mais ou menos, por 4, de tijolo de barro, de adubo, para se reunir. E esse jovem, ele só sabia cantar 5 hinos do nosso inário. Eles reuniam uma vez por mês, ele abria um culto, cantava aqueles 5 hinos que ele sabia, oravam a Deus, liam a palavra e iam embora. E encontrei essa família 4 anos sem tomar Santa Ceia. Um choro. Essa região é muito baixa, irmãos.
E lá o clima é totalmente diferente. A idade média lá, não se vê ninguém acima de 60 anos. Por quê? Porque durante o dia, irmãos, é um calor que chega a 30 graus. Quando chega lá para meio-dia, 1h da tarde, está em 30 graus. Quando vai decaindo para a noite, irmãos, vai dando sereno e a temperatura vai caindo. Tem dia que cai até 3, 2 ou 3 graus abaixo de zero. Então a pessoa não tem resistência, o corpo físico, não aguenta. Irmão, durante o dia 30 graus, à noite 0 graus. E nós encontramos aquele grupinho de irmãos, e eu senti de fazer um culto para eles. Aí eles saíram convidando os vizinhos, mas a igrejinha dava mais ou menos aqui assim, essa salinha aqui assim. E veio várias visitas, e encheu tanto, e era muito frio, não tinha como atender por lá de fora, tinha que atender ali dentro. Tinha mais ou menos umas 30 pessoas nesse espaçozinho. Eu atendi o culto, tudo em pé, apertadinho, encostadinho um no outro. Atendi o culto, terminou o culto, nós sentamos, perguntei para os irmãos, teve 3 pedidos de batismo, inclusive o marido da irmã pediu batismo. Falei, então vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui um dinheiro, para vocês comprar água, lá toda a água é comprada. Irmãos, para água para o consumo de casa, conforme o tanto de pessoa, é o tanto de galão de água que eles liberam, de 20 litros. Isso para tomar banho, para fazer comida, para lavar roupa. Conforme a família, 3 galão, 4 galão. E eles liberam água 2 vezes por semana. Irmãos, lá tem um senhor que tem um registro de uma água, e então vende aquela água. E uma pobreza, uma miséria. E eu falei com o irmão Laércio, eu vou deixar uma importância para o irmão comprar 1000 litros de água para fazer os seus batizados. Lá, então tá bom. Ele tinha um galão, galão de branco, de 1000 litros. Falou, vou encher esse galão. Ele tinha uma mangueira. Quando chegou o dia do homem vender a água, irmãos, o homem disse, não, o senhor sabe que nós não vendemos esse tanto de água. O prefeito não autoriza nós vender. O senhor tem o direito só de 3 bidômes, que chama bidôme lá. 3 bidômes de 20 litros. Ele falou, não, mas é para o meu batizado da minha filha que vai batizar, mais um moço. É para o nosso batizado. Não, pega essa água, você pega um canequinho, despeja na cabeça de cada um, batiza. Não, o nosso batizado não é assim. E ele insistiu com o homem, eu estou com o dinheiro aqui para comprar. O irmão deixou o dinheiro para me comprar. O homem falou, não, eu não vou vender água para o seu batizado. O irmão entrou para dentro, triste, irmão, triste. Eu desci para visitar outras províncias, para voltar ali para fazer o batismo daí uns 8 dias. Quando chegou aquela noite que ele foi comprar água, o homem não quis vender. Eles voltaram em casa, oraram a Deus, falaram, Senhor, é para o nosso batizado. Como é que nós vamos fazer, Senhor? Oraram, pediram a Deus, choraram e foram dormir. Como a temperatura é baixa, irmãos, volta de meia-noite, 1h da manhã, a temperatura fez 0 grau, até abaixo de 0 grau. E o irmão está lá, diz que não dormiu aquela noite chorando, deitado na cama, pedindo a Deus. De repente bateu na porta da casa dele. Irmão Laércio, ah, meu Deus, os irmãos já chegaram para fazer o nosso batizado e nós não conseguimos a água. Ele abriu a porta, era o homem da água. Irmão Laércio, é o seguinte, eu não posso vender essa água para o senhor, mas até agora eu não dormi. Com a voz fala para mim, dá água de batizado para o meu servo. Vai dar água do batizado dos meus filhos. O que aconteceu, senhor Laércio? Falei, eu estou orando até agora. Falei, então cadê o senhor a mangueira? Ele puxou lá aquela mangueira.
encheu 1.000 litros d'água. Aí ele enfiou a mão no bolso para pagar. Falou, não, a palavra que não deixou eu dormir, falou que era para me dar a água, não era para cobrar água. Glória ao nome do Senhor, irmãos. E Deus fez esse livramento. Mas quando nós ficamos lá, que ia voltando naquela primeira viagem, irmãos, por causa da guerra não tinha combustível. E o nosso petróleo só deu para chegar ali em Namíbia. Nós tínhamos lá mais ou menos para andar mais uns 40, 50 quilômetros. E nós tínhamos 250 quilômetros de serra para subir, sem petróleo. Glória ao nome do Senhor. E os irmãos falaram, e agora, irmão Benedito? Vamos ir, na hora de acabar, nós para. Aí começamos a subir a serra, aí acendeu a luzinha da reserva. Eu falei, vocês creem no milagre? Vamos abastecer essa perua agora com o hino 59. E começamos a cantar. Aí terminava aquele hino, vamos abastecer também com o hino tal. E começava a cantar. Nós subimos a serra inteira cantando. 250 quilômetros sem petróleo. Glória ao nome do Senhor, irmão. Quando nós chegamos no posto para abastecer, lá na bomba para abastecer, apagou a perua. Irmão, foi uma glória tão grande que o Senhor fez conosco nesta viagem. Depois o Senhor preparou, voltamos lá, fizemos o batismo, fizemos a Santa Ceia para os irmãos. E quando nós voltamos lá, o Senhor mandou eu comprar um terreno para fazer uma salinha de oração. Esse terreno lá custava na época em torno de $1.500, um terreno. E eu falei, irmão, vamos procurar um terreno aqui, Deus preparou para mim as condições, eu vou comprar um terreno para fazer uma igrejinha para vocês aqui. E compramos o terreno. O terreno já tinha mais ou menos uns 80 centímetros de muro, terreno de 20 por 40. Como não tinha registro da congregação, nada, nós fizemos um documento daquele terreno em nome da irmã, que era a esposa do irmão Laércio. Irmãos, e agora eu fiquei sabendo, os irmãos fizeram lá uma edícula naquele terreno, fizeram uma salinha para a Irmandade reunir, e na edícula mora a família do nosso irmão Laércio. E a irmã agora transferiu o terreno para a congregação, agora há poucos dias. E nós estamos orando a Deus para ir lá fazer essa igrejinha. Não é, irmãos? Na cidade de Lubango, no estado de Lubango, irmãos, é uma cidade com mais de 500 mil habitantes. Lá também o Senhor requeriu que nós comprássemos um terreno, com nossas condições mesmo. Comprei um terreno, passei em nome da congregação. Agora, esses dias, foi feita a inauguração de uma igreja para 150 irmãos sentados. Pela graça de Deus, irmãos. Muitas obras Deus tem feito, muitos livramentos, muitos milagres. Eu agradeço a Deus porque o Senhor tem trabalhado na nossa vida. Pouco tempo eu estava vindo de uma missão da Bolívia e lá nós temos uma estrada de chão. Deus preparou, nós compramos uma Ranger a gasolina seminova e nós deixamos na Bolívia, porque nós entramos quase 500 quilômetros de estrada de chão para atender a obra de Deus na Bolívia. E nós compramos, fizemos uma vaquinha entre nós lá, compramos essa caminhonete e deixamos lá dentro da Bolívia. Eu fui atender uma missão em Concepção. Quando nós ia sair de Concepção, nós ia sair no outro dia de manhã. Mas o Senhor me fez claro que saísse de Concepção à noite. Terminamos o culto, pegamos a estrada. Irmãos, ali, quando chega no meio da mata, nós paramos a caminhonete, arma ali aquelas barraquinhas de dormir, essas barraquinhas de pesca, e dorme dentro das barracas. E nós vamos voltando, irmãos, de Concepção,
Passamos por São Martins, e entramos numa estrada que é só terra mesmo, é difícil de andar. Chegamos numa aldeia por nome Pica-Flor. Era por volta de 11 horas da noite, irmãos. Chegamos nesse lugar, quase meia-noite. E a casa do irmão Pedro estava aceso, um lampião aceso. E eu vi que estava todo mundo acordado. Falei, vamos encostar no irmão Pedro ali, tem alguma coisa errada. Esta hora é a hora de estar todo dormindo. Quando eu cheguei na casa do irmão Pedro, estava um desespero. Uma criancinha de 1 ano e pouquinho, irmãos, pegou uma semente de tangerina, eles chamam similho de manarina, colocou dentro do nariz, e estava bem aqui em cima. E eles não conseguiam tirar essa semente, e desmancharam em pranto de choro. E não tinha o que fazer, porque dali aonde tem um hospital, é mais uns 100 e poucos quilômetros, irmão, de chão. E eles não tinham nada de transporte. Eu olhei com o faroletinho, levava sempre, tentei puxar aquela semente, mas inflamou tanto, que estava todo inchado o narizinho da criança. E a criança desesperada, gritando, de dor. A mãe desesperada, o avô desesperado. Falei, irmão Pedro, eu não tenho o que fazer agora. O único caminho é orar a Deus. Vamos orar. Peguei aquela criança no colo, viu, irmãos? Peguei no colo, ajoelhei. E comecei a orar a Deus. Falei, Senhor, não tenho o que fazer com essa criança. Olha o desespero da família. Olha o desespero dessa criancinha. Senhor, se tu quer, limpa o nariz dessa criança. Manda essa semilha embora. Oramos, irmãos. No meio da oração, a criancinha dormiu. Dormiu. Quietou. Encerrei a oração, levantei. Coloquei ela em cima de uma mesinha de novo. Bati com o faroletinho. Não tinha nem sinal da semente. O Senhor libertou por completo naquela oração. Então, muitas obras Deus tem feito, na necessidade, uma extrema necessidade. Eu peço as vossas orações, e nas minhas orações, eu farei menções por todos vós. Deus seja louvado. Francisco, tem alguma coisa para falar? Eu comecei a atender uma igreja por nome Alto Paraíso. Os irmãos ouviram falar nessa cidade? Os irmãos me apresentaram para atender as reuniões do ministério. Dá 360 quilômetros da minha casa. Vamos ouvir aqui para nós entender. 360 quilômetros da minha casa. Eu ia todo mês para atender a reunião do ministério. E lá a igrejinha, irmão, era um pouquinho maior do que essa. Durante o ano em Alto Paraíso, batizava aí 20, a região toda. Lá tinha o garimpo, tinha vários patrimônios que agregava ali a administração de Alto Paraíso. Batizava 20, 21. Falei, não, o que é isso? Um lugar bom desse aqui, cheio de gente boa. Cidade aqui tem muita gente boa. Irmão, sabe o que eu fiz? Para começar, eu visitei casa por casa da Irmandade. Visitei todos. E coloquei um grupo de irmãos. Lá tinha uma igreja, que era essa igreja do Jandira. Quando eu fui atender, tinha a igreja do Jandira. E o irmão, que era cooperador da igreja do Jandira, era um santo homem de Deus. Houve uma discórdia na época com o ministério de lá, ele saiu e abriu essa igreja. A esposa era organista, 2 filhas organistas, 3 filhos músicos. Quando eu cheguei lá, fiquei sabendo disso, fui lá na casa dele. A primeira coisa que eu fiz foi visitar ele. Cheguei lá, visitei ele. Irmãos, ele começou a levantar contra, querer questionar na Bíblia. Eu falei, irmão, você vai questionar comigo nas Escrituras? Que isso, você não é crente? Então, para que nós vamos discutir na Bíblia? Eu vim aqui te visitar, meu irmão. Não vim para nós discutir na Bíblia. E eu vim aqui para te abraçar.
Você é meu amigo, é meu irmão. Nisso, conversei bastante com ele, orei lá na casa dele e fui embora. No outro mês, cheguei na cidade, eu vai lá de novo. Ô, senhor. Aí nós fomos de novo. Aí quando lá cheguei, ele olhou para mim, a esposa já começou a chorar. Foi eu e mais um irmão. A esposa começou a chorar. Ele falou, irmã, você está chorando? Você não ficou feliz de eu vir fazer a visitinha para vocês de novo? Eu fiquei tão contente de conhecer vocês. Uma família santa igual vocês são. Ela desmanchou a chorar. Não, irmão. O que eu falei para você, velho? Eu tive um sonho, irmão. A noite passada, que entrava 2 anjos na nossa casa. E eu falei com meu esposo, bem, Deus está mandando nós voltar para a congregação. Ele falou, nunca eu volto. Nunca. Não, eu tive um sonho assim. Daí ela falou assim, bom, de repente eu cheguei lá. Daí ele falou assim, bom, seu irmão Benedito vinha aqui, vim só em 2. Então é um sinal que Deus quer que nós voltemos. Ele é o cooperador da igreja lá. Quando eu cheguei na casa dele, só eu e o irmão Daniel, o outro ancião foi comigo, ela desmanchou a chorar. Entra, irmãos. Eu falei, irmão, está chorando? Porque não, irmão, porque Deus falou que ia mandar 2 anjos aqui na nossa casa hoje. E os irmãos entraram aqui, o Senhor me mostrou que vocês são os anjos de Deus aqui. Ele desmanchou a chorar. Ele falou assim comigo, irmão, mas será que eu posso voltar para a congregação? Claro que pode. Mas eu vou voltar com toda a minha liberdade. Ele era músico, tocava trombone. As filhas organistas oficializadas, os filhos tudo música oficializada. Falei, irmão, é o seguinte, voltar, eu sei que você deve voltar, porque Deus me mostrou que você tem que voltar. Certo? Agora, quanto à sua liberdade, irmão, espera que na reunião que vem eu volto aqui de novo. Eu vou passar o seu assunto na reunião para os mais antigos. Vou explicar para eles o que Deus está movimentando. E vão ver a decisão que vem de lá. Quando eu apresentei esse assunto na reunião dos mais antigos, irmão, Deus derramou a presença no meio dos anciãos mais antigos. E todos sentiu na comunhão que o irmão voltasse com a família com toda a liberdade. Glória ao nome do Senhor, irmão. Quando eu cheguei lá, irmãos, lá tem um culto na sexta-feira, um culto extra, que eu cheguei lá, na casa dele, falei com ele. Irmão, ele abraçou a esposa, os filhos abraçaram, família se abraçaram, presa por Satanás. Mas o amor quebrou o laço do adversário. Nós temos que ter amor, irmão. O que aconteceu? Voltaram para a igreja naquela noite. Falei, então vocês vão fazer o seguinte, só que, como é o irmão e a irmã, que são os pais, vocês dois vão reconciliar com a igreja, para voltar com liberdade. Seus filhos não, porque se acompanharam você, não é? Mas o pai e a mãe, irmão, o que eu falo? Você não vai falar nada. Eu só vou fazer a explicação aqui perante a Irmandade, você levanta aqui e vai dizer assim, mediante o que o irmão Benedito explicou para a igreja, eu quero pedir perdão em nome do Senhor Jesus. Deus tomou a igreja, irmão. Deus tomou a igreja. Ela também do mesmo jeito. Falei, a partir de hoje vocês voltam a tocar com toda a liberdade. Fechou a igreja, veio todo mundo com ele. E o Senhor começou a fazer obra. Esse irmão hoje atende às reuniões de evangelização da cidade. Ele é um evangelista. Teve ano de o Senhor chamar 157 almas em Alto Paraíso. E aí, irmão, nós tínhamos uma igrejinha como essa. E aquelas pessoas bem antigas, velhinho, ela tinha muito velho. Igual eu, irmão, Medotes, né, irmão? Tinha muito velho. E velho é meio enjoado. Dizia, vai tirar nossa igreja daqui, não sei o quê, desmanchar. Eu fui orar a Deus.
O senhor me fez saber, eu fui dar uma volta na quadra da igreja. Quando eu dei uma volta, bem atrás da igreja, tinha 2 terrenos, de 15 por 30 cada um. Terreno bonito, irmão, terreno lindo. Um era uma casa de alvenaria, outro uma casa de madeira. Eles vão falar, irmão, esse terreno aqui é muito caro, não dá para comprar, a cidade valorizou muito. Eu falei, vamos ver se não dá. Fui lá no dono daquela casinha de madeira. Falei, escuta, o senhor não tem intenção de vender essa casa? Ele falou, olha, eu vendo. Quanto que o senhor quer nessa casa? Na época ele falou, eu quero 120 milhões. As pessoas do sítio, 120 mil naquela, são uns anos atrás. Eu falei, mas você não acha que é muito dinheiro? Ele falou, é muito dinheiro. Mas por menos eu não vendo. Não vendo, não. Naquele tempo nem orava para comprar terreno. Na reunião eu apresentei. Levantou o irmão e disse, irmão Dito, eu vendi umas cargas de boi, eu estou com esse dinheiro no banco. E não estou precisando do dinheiro. Se os irmãos quiserem comprar o terreno, eu dou o dinheiro, adianto o dinheiro. Os irmãos fazendo coleta e me devolvem. Vamos aprovar na reunião? Aprovamos na hora, no outro dia compramos o terreno. Vamos fazer uma coleta na região, irmão? Uma coleta só pagou o terreno. Aí tinha o outro que era uma casa de alvenaria. Não achava o dono do outro. Uma casinha simples, mas é uma casa de alvenaria. E vai procurando, e vão morando, e procurando. Um dia, chegou o dono daquela casa. Vamos ver, é nossa irmã. Uma viúva. Aquela casinha ela alugava na época por 300, 400 reais. Que era para ajudar ela na despesa da casa, da aposentadoria. Eu falei, irmã, então, essa casa é para alugar. E se nós conseguirmos uma casa nova para a irmã? Que a irmã vai alugar aí por 600, 700 reais. Você não troca com nós? Ele falou, troca, irmão. Se eu achar uma casa assim, eu troco. Se troca? Troco. Oh, louvado seja Deus. Aí já tinha um irmão lá consultou, irmão Deus, eu tenho uma casa pronta para vender. Eu vendia muita casa financiada. Eu tenho uma casa pronta, novinha. Não vendi ainda. Eu cedo dela para a igreja, para os irmãos trocar lá, com a irmã, e vocês vão fazendo coleta, vai me pagando aí. Dentro de um ano, vocês me pagando, tá bom. Não diga, irmão. De um ano, tá bom, tá. Pegamos uma caminhonete, partimos lá para a roça, pegamos a irmã, os filhos, a família, levamos lá na casa, ixi, meu Deus do céu, já tinha quem alugava lá, parece, por 800 reais, mais do dobro do que ela recebia de aluguel. Ficou numa felicidade, irmãos, trocamos a casa com a irmã. Com 3 meses nós pagamos a casa para o irmão. Fizemos uma igreja lá hoje, irmão, para 800 pessoas sentadas. Quem quiser conhecer a igreja de Alto Paraíso, é uma das igrejas mais bonitas quase de Rondônia, viu, irmão? Por que você não pode fazer aqui? É só, irmão Cícero, abrir a boca aí, com os diáconos, cooperadores, né, irmão Cícero? Abre a boca aí, rapaz, põe a boca no trombone. Vai lá em Juína e fala, irmão, nós queremos uma igreja agora em Brasnorte. Vocês dão o jeito dos 6 aí. Aprova aqui para nós. Pronto. Não é, irmão Cícero? Tem que fazer assim, irmão. O ministério tem que ser meio peitudo. Se o ministério for peitudo, agarrar na cabeça do chifre do boi, pode ter certeza que até os velhinhos agarram no rabo. Mas é assim a obra. Está na hora. Não sei se eu sinto que está na hora. Vocês acordar. Vamos ver se a Irmandade aprova essa palavra. O que vocês acham? Está na hora? Você vai deixar o povo pegar no chifre? E você vai pegar no rabo? Não. O ministério tem que pegar no chifre, irmão. Pegar no chifre do boi.
Aí até o irmão Metode pega no rabo. Né, irmão Metode? Pega, irmão, todo mundo quer. Né? Vocês merecem. Olha que povo bonito que vocês são aqui. Não é, irmão Zezinho? Não é mesmo? É, irmão. Não precisa dar muito boi não, irmão. Dando 50 boi cada um. Apesar que o boi não está tendo muito valor, né? Coleta é assim, irmão. A coleta... Irmão, perdoa aí, mas eu nem vi o relógio. Está passando já. Coleta é assim, irmão. Coleta é assim. Uma palavra de Deus está ensinando. Quanto mais semeia, mais colhe, não é assim? Os irmãos lembram de primeiro? Quando nós ia plantar milho, as irmãs iam na frente, às vezes nós íamos na frente com um enxadãozinho, furando as covinhas, as mulheres vinham atrás com um baldinho, jogava 2, 3 caroços ali dentro daquela cova, tampava. Irmão, lutava, trabalhava, plantava uma quadra dessa aqui, de milho. Quando plantava meia alqueira, era muito milho, não era? Depois Deus preparou que apareceu as matracas. Quem conhece matraca aí? Isso. As matracas já não precisavam estar furando e outro jogando a semente. Você enchia ali aquele depósito da matraca, não é? E matraca, 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 matraca. Aí já começou a plantar mais. Começou a plantar mais. Depois nasceram um tal de trator. Vinha os trator arando, e alguém já vinha atrás, já jogando assim, já tampando, plantava aí 2, 3 alqueires de milho. Agora tem uma tal de sementeadeira, plantadeira, que você planta aí não sei quantos alqueires por dia. Não é assim? E os irmãos observam que as pessoas que quanto mais planta, mais semeia, mais ele escolhe. A coleta é como nós semear. Quanto mais você dá coleta, mais Deus te abençoa. Faz um teste, irmão. Esse dia eu estava indo para uma reunião do ministério com o irmão Daniel e conversando esse assunto. Irmão, eu era meio mesquinha para dar coleta. Eu era meio mesquinha. Eu congregava e dava uma coletinha por mês. Olha lá, hein? Eu lendo as escrituras, eu achei isso aí. Eu comecei, sabe fazer o quê? Se tiver eu dar uma coleta de R$1.000 de uma vez, o que eu faço? Eu divido aquele R$1.000 em 10 cultos. Dou R$100 por culto. Todo dia tá dando uma goteirinha, não é? Quando há necessidade de se fazer alguma compra, uma construção, atender uma necessidade maior na obra da piedade, comprar lá, por exemplo, nós instalamos lá fotovoltaica em toda a região, certo? Monsi esteve lá, nós fizemos um estacionamento na rua da cidade, todinha em volta da congregação. O prefeito autorizou nós fizemos com o dinheiro da congregação. A Irmandade juntamos lá, fizemos estacionamento. Irmãos, todo em volta da congregação nós fizemos estacionamento nas ruas, nos meio-fio, para estacionar carro da nossa Irmandade. Durante o dia os comerciantes colocam. À noite é nós que colocamos, vamos para congregar, ué. Sábado e domingo tem a nossa reunião numa cidade e ensaio regional. Sábado e domingo o estacionamento é nosso. Nós gastamos, eu creio que mais de 350 sacas de cimento, só no estacionamento no meio da rua. Sabe quantos dias nós gastamos fazer? Uma semana. Cercamos toda a congregação de estacionamento. Lá tem estacionamento, não viu lá? Tem? Estou mentindo ou estou falando a verdade? Você esteve lá conosco. Nós precisamos servir a Deus, irmão. Sabe por quê? A obra de Deus, que nós servimos o Senhor, ela tem que estar
no lugar mais alto. Mais alto. Certo? Mas depende de quem? De nós. De nós. Os irmãos, pede reunião de evangelização na sua casa. Convida seus vizinhos. Começa a fazer culto lá nos bairros. Vocês vão ver que daqui uns dias nós temos que demolir isso, mandar um trator vir aqui e jogar essa congregação tudo no chão e fazer uma igreja grande. Irmão, nós não estamos naqueles primeiros rudimentos. O Senhor embelezou a sua obra. O Senhor engrandeceu a sua obra. E nós temos que entender isso. A igreja precisa compreender isso. Nós não somos uma obrinha de povinho, não, irmãos. Nós somos uma obra de povo grande. Povo grande. Glória ao nome do Senhor. Antigamente nós tínhamos medo. Fazia as igrejinhas pequenininhas, xoxinhas. Depois que nós começamos a fazer igreja grande, hoje, Rolim de Moura, estamos com 14 congregações na cidade. E Brasnorte, uma cidade bonita dessa. Cada dia que entra aqui está prédio novo, coisas novas. E a igreja ficando aqui. Perdão, irmãos. Perdão, Tamancis. Perdão, meu querido. Mas nós temos que acordar. Quem sabe hoje Deus vai te despertar você. Para você orar mais. E para você dizer, Senhor, está aqui. O que o Senhor me pediu, eu vou te servir com prazer, com alegria. E você vai ver a benção de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família e sobre a tua cabeça. Creio que está bom assim, né, irmãos? Vamos aguardar na comunhão pela revelação da palavra. Deus seja louvado. Amém. Criador eterno, santo é o teu nome, Senhor. O Senhor nos traz, irmãos, a sua santa palavra, até bastante conhecida, no Santo Evangelho, reportada por Lucas, no capítulo 19. Santo Evangelho segundo Lucas, capítulo 19. Nesta Bíblia está na página 118 do Novo Testamento. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que ali havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu, e recebeu o gostoso. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Até aqui, queridos. Amém. Irmão, quando o Senhor Jesus estava aqui, cumprindo a sua missão, ele trouxe uma parte muito importante no meio da humanidade, que era a caridade, a misericórdia e o amor. No Antigo Testamento, irmãos, não tinha amor.
não tinha misericórdia. Era dente por dente e unha por unha. Irmão, você lembra daquela mulher que foi apanhada em ato de adultério? O senhor estava lá na praça, quando chegaram ali os acusadores, cada um com uma pedra, e disseram assim: Jesus, essa mulher aí foi pega adulterando. Na lei de Moisés manda apedrejar. E o senhor, o que o senhor fala? Quem não tenha pecado, atire nele a primeira pedra. E entre vós, quem não tem pecado? E abaixou e começou a escrever na areia com o seu dedo. E quando um olhou para dentro de si, porque uma coisa, irmão, é nós olhar no exterior. Outra coisa é nós olhar para dentro de nós. Uma coisa é nós ver os outros, outra coisa é nós ver nós mesmos. Quando eles olharam para dentro deles, eles viram que tinham muito pecado. E que estava ali acusando uma mulher, querendo apedrejar. E cada um foi jogando a pedra e foi saindo um por um. Jesus levantou os olhos e perguntou: mulher, cadê os teus acusadores? Ah, senhor, foram embora. Ninguém te condenou? Não, nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Quando o povo começou a ver o amor que estava no Senhor, a misericórdia que o Senhor usava, a multidão era carente disso, irmão. A multidão era carente da misericórdia, do amor, não é? Da atenção. Quem que não é carente de uma atenção? Né? Glória ao nome do Senhor. O que aconteceu? Um dia passando, alguém entrando em Jericó, e viu lá um cego que era colocado à beira do caminho, e ele mendigava o pão, pedia esmola para sobreviver. E era colocado à beira da entrada, porque as portas da cidade antigamente, irmão, a cidade era toda murada. Deus deu a graça de estar lá na ilha de Rhodes, estive também em Corintos antigo. A cidade era murada. Para quê? Para que os inimigos não pegassem o povo despercebido. Então todos que entravam na cidade teriam que entrar por aquela porta de entrada. Então naquela porta entravam os mercadores, os compradores, os vendedores. E aquele cego estava ali pedindo esmola. E alguém conheceu o Senhor e falou com esse cego: ô cego, se você conhecesse Jesus de Nazareno, ele podia te dar as vistas. E você não ficar mais pedindo esmola. Irmão, por quê? A palavra entra pelo ouvido e ela desce e pousa no coração. A fé está no coração. A palavra é no ouvir. Aquele cego, por certo, dizia assim: um dia esse Jesus deve entrar em Jericó. Um determinado dia, como o Senhor, uma multidão o acompanhava, e esse cego posto à beira da entrada, ele ouviu uma multidão que não falava em comprar, não falava em vender. No meio da multidão diz assim: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Outros: hosana nas alturas, tem piedade de nós. Esse era o palavreado daquela multidão. Eu creio que ninguém está aqui pensando em vender, em comprar. Estamos aqui pensando em sentir Deus na alma, não é? Glória ao nome do Senhor. E aquele cego, ouvindo esse movimento, perguntou para alguém: que movimento é este? Que barulho é este? Eu não vejo. Ô cego,
É Jesus de Nazaré, que está entrando na cidade de Jericó. A fé já estava no coração. O desejo de alcançar o milagre estava no coração. O que ele fez? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E começou a dar gritas. Chegou a grita dele nos ouvidos do Senhor. Alguém dizia: para, cego, você está perturbando, gritando demais, fecha a sua boca. Não, quem tem necessidade sou eu. Aquele que tem necessidade, irmão, não sai de perto do Senhor, viu? Bate firme. Glória ao nome do Senhor. O Senhor parou. Se irmãos observam, não é essa palavra, mas depois vamos chegar aqui. O Senhor parou, e o Senhor não foi aonde estava o cego. O Senhor falou: você traz esse cego aí para mim, quem está me gritando. Porque o Senhor quer ver a nossa fé, irmão. Agora tem alguém que fica lá deitado e quer que o Senhor opera na tua vida. Levanta da cama, dá um glória a Deus. Qualquer coisinha está lá emburrado, chorando, lastimando. Cadê a fé do coração? Mais que depressa trouxeram o cego. O que você quer que eu faça? Eu quero ver, Senhor. Olha a minha situação. Eu quero ver. Então vê. A tua fé te salvou. As escamas caiu do olho do cego na hora. Ele já começou a saltar. Glória a Deus. Estou vendo. Estou enxergando. E essa estou vendo, estou enxergando, espalhou em Jericó. Jesus curou o cego lá, o mendigo, na entrada da cidade. Aleluia. Mas na cidade tinha um homem rico, mas ele tinha o desejo de conhecer o Senhor. O Senhor não faz acepções de pessoa, irmão. O Senhor atende o pobre, o mendigo, mas atende o milionário também. Esse é o Deus de todos. O Senhor não faz acepção de pessoa. Glória, o senhor vai lá no barraquinho. Não, o senhor vai nas mansões. Irmão, o senhor não tem isso não. O senhor entra lá num botequim do irmão que tem lá trabalhando, lutando, vendendo um caldo de cana. Mas entra nos grandes mercados. Entra nas grandes empresas. Onde tem desejo de servir a Deus, o senhor vai. E há multiplicação e o Senhor trabalha na vida daqueles que creram. Zaqueu, chefe dos publicanos, rico, irmão, muito rico. Não, eu preciso conhecer esse Jesus. Já saiu para encontrar com o Senhor. Mas ele era pequenininho, pequena estatura. Correu, subiu numa figueira brava, o Senhor ia passar por ali. E de lá de cima ele olhava e dizia: quem será o Senhor aí? De repente o Senhor parou debaixo da figueira para Zaqueu. Olha, irmão, parou lá para o cego, para o mendigo, pedidor de esmola, não foi? Parou para o rico. O Senhor manda esta palavra para dizer: como é que está a fé do teu coração aí? Você veio buscar a palavra? Você está esperando a obra das mãos do Senhor? Você está esperando a providência do Senhor? Mas o Senhor não vai olhar para mim, eu sou muito fraco. Não. Desde que você entrou nesta casa, o olhar do Senhor está sobre ti, irmã. Viu? Você não é abandonada de Deus. Você não é abandonado de Deus, amados. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Olha que coisa linda. Zaqueu desceu, abraçou o gostoso, dobrou o joelho
ajoelhou aos pés do Senhor, porque depois ele levantou. Ajoelhou, por certo fez a sua confissão a Deus, contou os seus problemas, explicou a sua necessidade. Aleluia. Se entregou o coração ao Senhor. Depois levantou e disse: Senhor, eu dou a metade dos meus bens para os pobres. Se eu tenho defraudado de alguém, eu vou restituir quadruplicado. O Senhor diz: hoje chegou a salvação nesta casa. Irmão, vou pregar o que Deus manda pregar aí. Hoje vai chegar a salvação em alguma casa que está aqui. Não lá no seu templo, onde você mora, na sua casa, na sua mansão, não. Vai entrar aí dentro do teu coração. Sinta a mesma virtude que Zaqueu sentiu naquele dia. Pode dar glória a Deus, não tem acanhamento de dar glória. Aleluia, hoje Deus te abraçará nesta casa, te transformará a tua vida e fará para ti, estarei contigo todos os dias da sua vida, até a consumação do século. Você nunca sentiu o que você vai sentir hoje nesta última oração aqui. Hoje a salvação entrou por estas portas. E bem-aventurado é você que entrou aqui para ouvir esta palavra. E o Senhor manda dizer para você: não te deixarei, não te desampararei. Estarei contigo todos os dias da sua vida e reservarei para ti o direito da vida eterna. Deus seja louvado. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus em nome do Senhor Jesus. Majestoso é Cristo Jesus, o Senhor. Majestoso é Cristo Jesus. O poder deu-lhe deu, quer na terra, quer no céu. Majestoso é Cristo Jesus. Que a santa paz de Deus, sua graça, seu amor, comunhão do Espírito Santo, conselho da palavra, permaneça em nossos corações para a vida eterna.